Olá pessoal, bom dia. Então, conforme combinado, né, vamos fazer as revisões que estão faltando, né, começando aqui pelo layout de guias, tá? Onde a gente vai ver aí pranchetas, tá? Linhas guias e também como criar grades mais facilmente dentro do Illustrator, tá? Então, primeira coisa aqui, né, a gente sempre vai colocar a janela, né, no espaço de trabalho essenciais, tá? Se já estiver nos essenciais, lembrar aqui de voltar aqui no espaço de trabalho, redefinir os essenciais, então a gente tá na mesma página aí, tá? Aqui eu vou abrir um arquivo novo, que é o Ctrl N ou arquivo novo, se tiver no Mac Command N, tá? A gente vai abrir aqui o tamanho que a gente pré-definiu em aula, né? Que é o 8 por 12, um tamanho de carta do Dixit, que é um jogo de cartas que a gente toma como base, e aqui a sangria de 0,3, tá? A sangria, só reforçando, né, é um espaço além da folha que a gente tem, para que na hora que essas cartas forem cortadas, elas não fiquem com filete branco, se a gente tiver uma cor que ultrapassa o layout da carta, tá? Aqui a gente vai manter esse mic, tá? O efeito de rasterização 300 ppi, tá? Aqui a gente poderia já começar com o número de pranchetas que a gente quer, né? Que são duas cartas, então duas pranchetas. Mas antes a gente vai mostrar aqui como mexer um pouco com essas pranchetas, tá? Então 8 centímetros por 12 centímetros, 0,3 sangria, semic, criei a carta aqui, tá? Vamos esperar ele pensar aqui, tá? A carta tá aí, tá? Então a primeira coisa que a gente viu é como trabalhar esse layout aqui das pranchetas, como incluir, tirar pranchetas e tal. A gente tem algumas maneiras de fazer, tá? Se a gente clicar em janela e procurar aqui janela pranchetas, ele vai abrir pra gente esse menu aqui, tá? Que são o menu de comando das pranchetas, né? Aqui a gente vai ver o nome da prancheta, que a gente pode renomear esse nome. Então eu vou colocar aqui para o nosso exercício frente de carta. Então para renomear, né, é só a gente dar dois cliques com o mouse, né, o botão direito do mouse, botão esquerdo do mouse, rapidamente sobre o nome, tá? E a gente consegue aqui alterar esse nome, tá? Para criar uma prancheta nova é simples, tá? É só apertar o mais e ele já vai criar a prancheta ali, né? Então você vai ter que vir aqui novamente, renomear, dois cliques, verso prancheta, tá? Verso de carta, desculpa. Essa é a primeira maneira de criar aí uma prancheta, tá? A gente pode vir aqui, ó, vou dar um Ctrl menos para mostrar as pranchetas, então a gente pode ir adicionando quantas pranchetas a gente quiser. Ele tem um limite, né? Se a gente tirar bastante o zoom aqui, ó, esse é o limite de área todinho do Illustrator, tá? Então se eu chegar no final aqui, vai chegar uma hora que ele vai falar que eu não posso criar mais, tá? Ele vai chegar no final aqui, ó, vai jogar para outra página e assim vai. Criei um monte de prancheta que eu não vou usar. O que, que eu faço? É só clicar em cima dela, como eu acabei de fazer aqui, né? É só clicar em cima dela e clicar aqui no excluir prancheta, tá? Essas setinhas que tem aqui do lado, ó, tá vendo para cima e para baixo, elas vão navegar entre as pranchetas. Então eu vou dar um Ctrl 0 aqui na prancheta 7, ó. Então se eu for usando até a setinha para baixo, vai passando 7, 8, 9, tá? Ela vai mudar a prancheta de lugar, tá vendo, ó? Vai mudar a ordem da prancheta, tá vendo a 7 aí que vai andando? Então voltando aqui até o 7. Para que serve isso, tá? Vamos dizer que eu estou fazendo um layout aí de página e eu criei lá que a página 4 agora vai entrar no lugar da 12, tá? Então é só eu posso vir e arrastar, ó, a 4 até a 12, ou eu posso vir com o mouse para cima e para baixo, tá? Mudando a ordem dessa prancheta. Por isso que às vezes é bom renomear, tá? Então, verso carta 1, verso carta 2, porque se eu alterar depois eu sei onde foi parar, tá? Vou deletar tudo isso aqui que eu não vou precisar. Só pressionar o Shift, pressiona o Shift, a tecla Shift do teclado. Vou até o final, ó, das cartas, pressionando o Shift e coloco aqui excluir prancheta, tá?
Faltou, eu não fui em todas, então eu fui aqui novamente, ó. Faltou bastante, então eu vou do 32 aqui até o 53 e vou apertar o lixinho. Ctrl 0, sobrou aqui para mim as minhas duas pranchetas, né? Então essa é uma maneira de criar, né? Vou vir aqui no mais para criar, no lixinho, ó, tá vendo? Eu criei na frente de carta, então ela ficou entre a frente e o verso. E na verdade eu quero uma nova frente, né? Vou passar para cá. Deletei, tá? Se eu clicar com o botão em cima dela, aqui a gente não tem a opção de duplicar, tá? Mas tem um jeito de duplicar essas pranchetas também, tá? Que é aqui, ó. Então, então essas são as coisas do menu. Aqui do lado na ferramenta, nessa ferramenta aqui na barra de ferramentas, a gente também tem a ferramenta prancheta, ó. Então, criar e ajustar as pranchetas na tela, tá? A gente clicando nela, ela funciona como um objeto, tá? A gente pode vir aqui e criar uma prancheta livremente do tamanho que eu quero, né? Inclusive pressionando o Shift para ela ficar proporcional, ok? Né? Shift Alt, ela cria aí o layout do meio, a partir do meio, né? Então, só que aqui, né, por exemplo, se eu quiser criar uma prancheta exatamente do mesmo tamanho, eu vou ter mais trabalho aqui, ó. Apesar dele marcar ali para mim os centímetros, ó, tá vendo? 7,14. Então eu vou ter que vir aqui, ó, chegar no 8 lá e descer. Ele é bem sensível, né? Então é bem difícil você conseguir criar exatamente uma prancheta dessa maneira. O que você pode fazer é dar 2 cliques na prancheta, ó. Você criou a prancheta aqui com o tamanho que você quer, dá 2 cliques no nome dela e define o tamanho aqui, ó, 8 por 12, tá? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, minha prancheta está desalinhada, tá? Se eu voltar aqui e organizar a minha tela aqui, clássicos essenciais, ele vai aparecer aqui, ó. Então vamos lá. Eu quero alinhar essas pranchetas, né? Então eu tô com uma prancheta mais para baixo, outra mais para cima. Essa ferramenta vai funcionar como funciona para o objeto aqui a seleção, a ferramenta de prancheta vai funcionar aqui para as pranchetas. Então eu posso clicar no Shift, ó, e aqui em cima ele aparece as opções de alinhamento, tá? Alinhei, centralizei elas e distribuí elas com o mesmo espaço entre elas, tá? Isso aqui também dá para eu levar grupos de prancheta para o lado, né? Eu posso ter várias pranchetas criadas aqui, ó, duplicar segurando Alt, tá? Se cliquei na prancheta que eu quero, pressiono o Alt e duplico essa prancheta. E aí depois pegar tudo isso daqui, ó, com a ferramenta de prancheta, tá? Selecionar aqui todo mundo, tá? Então eu clico em uma delas, dou um Ctrl A, ele seleciona tudo. E aí eu posso aqui, ó, reorganizar tudo. E ele vai falar aqui quantas colunas eu quero. Então eu falo que eu quero em 2 colunas, tá? Espaçamento de 0,9 centímetros para colocar aqui. E ele vai organizar para mim, ó, em 2 colunas, quantas linhas tem. Ah, não era essa organização que eu queria. Mais uma vez eu posso vir aqui reorganizar tudo. E colocar em 4 colunas, por exemplo, com 3 centímetros de distância. Ele vai reorganizar elas para mim, tá? Então ela vai um pouco além das ferramentas que eu tenho aqui nas pranchetas, tá? Aqui fica muito mais como uma maneira de ordenar, né? Se eu quiser clicar aqui também, ó, na prancheta, ele também vai dar essa possibilidade de eu reorganizar, mudar a ordem do layout, tá? Então é bem interessante. Então, basicamente, a gente precisa entender aqui, né, o que são as pranchetas. As pranchetas são como se fossem folhas novas. Então, muita atenção, tá? Porque se você criar várias camadas, né, ela não vai criar uma camada diferente para cada prancheta, né? A camada, ela vale para o documento, né? Então, eu posso ter um material na camada 2, um na camada 1, e eles podem estar em pranchetas diferentes, tá? Então cuidado para não fazer bagunça aí nessa hora aí, tá? Tá vendo, ó? Aqui eu tenho um tá na frente, o outro tá lá no verso, tá? Então as camadas, né? E eles podem inclusive estar na mesma camada, que não é o caso, mas vou colocar aqui, ó, na mesma camada em pranchetas diferentes. Então, quando eu falo de camadas, né? Eu tô falando aí de uma organização
do documento que eu uso mais para quando eu tenho um documento simples, né? No caso da prancheta é quando eu preciso fazer, no nosso caso vão ter vários layouts, várias questões. A gente pode usar a camada aí também, eu vou mostrar para vocês como a gente vai usar depois, mas entender que a prancheta e a camada não são as mesmas coisas, tá? Então às vezes a pessoa, é comum, quem está começando, a gente está lá, vou deletar tudo aqui para a gente ver, né? A gente tá lá e tá criando assim, professor, eu tô criando prancheta e não tá acontecendo, não tá vindo outra prancheta. Aí eu vou olhar, o que a pessoa fez foi criar várias camadas, tá? Então vamos tomar bastante cuidado com isso, né? Pranchetas e camadas são diferentes, né? As pranchetas são mais para a gente poder ter um arquivo com vários layouts ou várias páginas que vão continuar aí, tá? Então, visto aqui a ferramenta de pranchetas, né? Lembrando, a gente tem janela pranchetas para a gente ter esse geral deles, e a gente também tem aqui a ferramenta prancheta no toolbox aqui na caixa de ferramentas, onde eu posso criar pranchetas livremente, dar 2 cliques e alterar o tamanho dessa prancheta, tá? Alterar a posição, né? A gente pode fazer várias coisas aqui, tá? E essas outras partes aqui de exibir eu não vou mexer ainda, tá? Áreas de vídeo segura, tá? Não interessa pra gente. Então aqui a gente só precisa saber isso, né? E para duplicar, né? Que eu não quero duplicar pela aba de pranchetas, é só eu segurar o Alt e arrastar, né? Se eu segurar o Alt, pressionar e logo em seguida apertar o Shift, ele também mantém o alinhamento com a outra prancheta, tá? Então isso vai facilitar muito, tá? E para organizar, a gente vai usar aqui a ferramenta de alinhamento, né? Que é selecionar todas as pranchetas com o Ctrl A, com a ferramenta de prancheta, e aqui eu posso alinhar da maneira que eu quiser, ou reorganizar tudo aqui em cima, né? Da maneira que eu achar melhor, tá? Então, essa é a nossa ferramenta de prancheta.